Nesse momento, só peça para Deus dar entendimento e sabedoria, para que essa palavra ela venha entrar no coração e ela venha alimentar de forma que todo o seu ser seja preenchido por esta palavra. Amém? Pai, fala conosco, meu Deus, através da tua palavra. Usa-me, meu Pai, como um instrumento da tua vontade e como um canal de bênção sobre a vida do teu povo. Que não seja, meu Pai, a minha boca a pronunciar as palavras, meu Pai, mas sim o teu Espírito, meu Pai, a revelar para o teu povo aquilo que o Senhor, meu Pai, deseja nos alimentar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O título da mensagem diz assim: Salomão julga a causa de duas mulheres. Irmãos, quantas vezes na nossa vida nós caminhamos ao lado de pessoas que aparentemente elas estão no mesmo ideal, aparentemente elas querem chegar no mesmo lugar que nós, mas no decorrer da caminhada nós vamos percebendo a distância que existe entre nós e elas, mesmo estando um ao lado do outro. Muitas das vezes nós confiamos nas pessoas que estão caminhando conosco, achando que o propósito delas é igual ao nosso, mas quando nós percebemos, cada um está agindo de acordo com o seu próprio interesse, com o seu próprio desejo. Então o propósito que no começo parecia ser um só, começa a se dividir. E aí quando você começa a se destacar daquela pessoa que estava com você, quando você começa a ser tocado por Jesus e se destacar na frente, nós percebemos que a pessoa muda o foco dela. Quando ela percebe que ela já não aguenta mais prosseguir ou não consegue mais ir além, ela começa a frustrar, tentar frustrar os teus sonhos, ela começa a tentar frustrar os teus caminhos. Assim foi a vida dessas mulheres. A Bíblia fala que eram duas mulheres prostitutas que tiveram filhos basicamente ali ao mesmo tempo, né? Um pouco espaço de tempo, dois filhos com a mesma idade. E uma delas, descuidada, acabou sufocando o seu filho e levando-o a óbito, a morrer. Porém, ela tentando se passar por boa pessoa, foi lá na calada da noite, trocou um filho pelo outro, deixou um filho morto, pegou um filho vivo, para que a outra, quando acordasse, chorasse pela perda de um filho que não era dela. Assim são pessoas ao nosso redor hoje, pessoas que quando elas, por descuido, por falta de vontade ou por qualquer motivo que seja, matam o seu próprio sonho, se sobrecarregam no seu próprio sonho e acabam matando ele, acabam fazendo com que o sonho morra, e elas não veem mais saída para aquele sonho, elas tentam tirar o seu e tomar posse dele no seu lugar. Pessoas que muitas das vezes, se lutassem, se prosseguissem na caminhada, alcançaria tanto quanto você aquele sucesso, aquela vitória, mas não, ela se sente passada para trás por uma coisa que ela mesma fez, uma coisa que ela mesma deixou de fazer, e aí ela tenta se apossar do que é seu. E quando você percebe, você luta para continuar com o seu sonho, a pessoa tenta fazer com que o seu sonho seja destruído e partido ao meio. Porém, Jesus fala: persevera, continua lutando, porque onde você foi humilhado, onde você foi perseguido, eu irei te honrar. Bem, a palavra de Deus lá no versículo 16 diz assim: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro
estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. Dá uma pausinha aqui para mim. Veja que só estavam naquela casa as duas mulheres com seus dois filhos recém-nascidos. Então, obviamente, que não entrou ninguém naquele lugar para tirar o filho de nenhuma delas, muito menos para matar nenhum deles. A vida daquelas duas crianças dependiam exclusivamente das mães. Por elas serem de pouco tempo de vida ainda e não saber se virarem sozinhas, elas dependiam exclusivamente de suas mães. A palavra de Deus, ela diz que uma mãe ela ainda pode se esquecer do seu filho que amamenta. Todavia, Jesus não se esquecerá de nós. Jesus, ele não se esquece de nós um segundo sequer. E mesmo em meio às lutas, em meio às tribulações que surgem em nossa vida, Ele está ao nosso lado, nos inspirando e nos passando confiança para seguirmos adiante. Amém? Aí no versículo 19, ela continua narrando assim, ó: de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitará sobre ele. Levantou-se então à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e deitou nos seus braços, e ao seu filho morto deitou-se nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que ele estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho a quem eu dera a luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho e o teu filho é o morto. Não, o morto é meu filho e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Veja que as pessoas, elas tendem a jogar a culpa, as suas culpas, né? A culpa dos seus atos, sempre em cima do próximo. O ser humano, ele tem a capacidade de não aceitar os próprios erros, na grande maioria das vezes. Ele tende a querer culpar os outros por coisas que ele somente foi culpado. Essa mulher, quando ela falava que o filho dela na verdade era o vivo e que o da outra era o morto, ela queria jogar a culpa pela morte do filho em cima da outra, que dormia cuidando do seu filho, com cuidado para não sobrepor, para não sufocar. Assim somos muitos de nós hoje. Nós lutamos, batalhamos, caminhamos ali vigilantes para que nós não sufoquemos o nosso sonho, para que nós não matemos a nossa chance de prosperar, a nossa chance de ter vitória. E aí vem um outro que não se preocupou, que não estava atento e acidentalmente destruiu o seu próprio sonho e tenta tomar o nosso. Porque assim é a vida daqueles que andam em trevas, andam na escuridão. Quando eles veem uma luz, eles tentam apagá-la, porque a luz incomoda os olhos deles. A luz incomoda porque vai demonstrar publicamente aquilo que eles têm feito de errado na escuridão. Por isso não durmam, não deixem de vigiar. Sigam os ensinamentos que Jesus deixou. Vigiai e orai. Não orem somente, vigiem primeiro, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Mestre irá voltar para nos buscar. E pode ser que na hora que Ele volte, nós estemos em vigilante, nós estejamos distraídos e percamos a oportunidade de entrar com Ele através daquela porta estreita e participar da luz. Assim como na parábola das 10 virgens, assim também pode ser com qualquer um de nós. Num momento de desatenção, um único momento pode nos levar a ficar para trás. E aí não adianta nós clamarmos a Deus e dizermos que nós havíamos estado o tempo todo vigilante, mas num momento de descuido nós perdemos a oportunidade, exatamente a oportunidade que não voltará mais.
rei para elas: esta diz, este que vive é meu filho e o teu morto. E a outra diz: não, o morto é meu filho e o vivo é o dela. Perdão, o morto é o dela e o vivo é o meu. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E então trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em duas partes o menino, e dai a metade a uma e metade a outra. Veja que exatamente nesse ponto da nossa vida é quando nós, vendo que o outro está tentando tomar a nossa bênção, tentando tomar a nossa vitória, tomar aquilo que Deus tem preparado para nós, e então, no momento de revolta, no momento de desespero até, nós vamos atrás de pessoas que não têm nada para somar, nada para nos ajudar, pessoas que só querem saber do que está acontecendo, por saber, para poder depois chegar no outro e ficar conversando, fofocando a respeito, falando pelas costas daquilo que você levou para ele, daquele problema que você pediu uma direção, uma ajuda. E aí Deus fala: vamos partir no meio. Esse sonho, você fica com a metade e o outro fica com a outra metade. Mas quem estava lutando por esse sonho? Como é que você pode querer dividir um sonho que você lutou o tempo inteiro para conquistar, enquanto o outro não se preocupou com nada? Deus, ele não é um Deus injusto, irmão. E nós não recebemos nada pelo mérito, porque nós não merecemos nada nessa terra. Tudo que nós recebemos é pela graça e pela misericórdia. Porém, se nós não vigiarmos, se nós não guardarmos as palavras de Deus, os mandamentos das Escrituras, certamente que virá alguém ceifará os nossos sonhos, ceifará as nossas conquistas. Porque Deus fala que se nós não vigiarmos e não guardarmos os seus mandamentos na tábua do nosso coração, de nada adianta estarmos todos os dias dentro da igreja, de nada adianta falarmos todos os dias: Senhor, Senhor, se no momento em que Ele te deu uma palavra para guardar no coração, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Se você, em vez de amar o seu próximo, você optou por deixar de obedecer. Assim como na passagem do bom samaritano, que passou um sacerdote, um levita, veio para um homem caído, nada fez. E veio um homem que não tinha nada a ver com a situação, e nem precisava se preocupar porque ele era um estrangeiro naquela terra. Cuidou das feridas do homem, levou até uma estalagem e ainda pagou pelos cuidados a ele. Quando aquele sacerdote poderia ter feito isso e cuidado das feridas dele. E aí veja como Deus trabalha a ponto de nos entregar exatamente de acordo com aquilo que nós entregamos para Ele. Se nós não nos entregamos por inteiro, Deus nos abençoa por completo. Deus não faz a obra pela metade. Veja o que acontece a seguir. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor maternal se aguçou por seu filho. E disse: ah, Senhor meu, dai-lhe um menino vivo, e por modo algum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, que seja dividido. Então o rei disse: dai o menino a primeira, não o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Diga, glória a Deus. Veja que Deus, ele é suficiente para abençoar a sua vida. E
Ele não é injusto, Ele não que está fechando os olhos para não ver a luta que você está passando, as perseguições que você tem sofrido. Não, Ele está vendo tudo que você tem passado. E Ele fala, somente confia. Como diz o salmista lá no Salmos 37, versículo 5, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará na sua vida. Busque primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas todas nos serão acrescentadas. Se nós buscarmos e entregarmos a Deus o nosso melhor, fazermos sempre o nosso melhor, em tudo aquilo que fazemos, como se fosse tudo para Deus, Deus Ele irá entregar bênçãos sem medida sobre a vida da gente. Aquele ente querido seu que não quer nem saber de ouvir a palavra Jesus perto dele. Você fala G, ele já fala o alfabeto inteiro e não quer dar atenção no que você fala. Confia no Senhor. Quando você menos esperar, Ele vai estar sentado do seu lado na cadeira, glorificando e louvando ao Senhor. Porque Deus Ele tem um propósito para cada coisa embaixo do céu. E nós temos uma visão muito limitada daquilo que Deus tem para nós. E confiamos muitas das vezes em pessoas que não deveríamos confiar. Damos atenção para pessoas que não querem ver o nosso crescimento, ou querem ver o nosso crescimento, mas não acima do que ela está crescendo. Porque existem pessoas que, por mais que cresçam junto com você, se você crescer um pouco a mais que ela, isso já desperta a inveja, já desperta a luxúria no coração, e aí faz com que a pessoa tente impedir o seu avanço, porque ela quer ver você bem, mas não melhor do que ela. Assim como essa mulher sabia que os sonhos dela estavam mortos, que não teria mais chance de viver, porque ela não conhecia a Deus, mas a outra não, ela era temente a Deus. Ela falou, não, de modo algum ache o filho, eu prefiro que você entregue o meu filho vivo para ela criar, do que vê-lo morrer, vê-lo ser dividido ao meio. Enquanto a outra que podia também se condoer, ter tomado a mesma atitude, falou, não, nem meu nem seu, parte ele no meio, está tudo certo. Se o meu está morto, o seu também tem que morrer. Mas Deus está falando aqui, ó, os seus sonhos, eu vou fazer torná-los realidade. Se você confiar em mim, e entregar o seu coração e o 100% da sua vida, eu realizarei obras na sua vida que você jamais sequer sonhou. Mas eu preciso que você se entregue verdadeiramente